Vamos lá então, pessoal, para a nossa quinta aula do Clube de Direito das Sucessões, tá? Eu estava lá na ordem de vocação, falei na parte dos descendentes, que tem direito de representação e também recebem por cabeça. Lembra, por cabeça é direito próprio, representação por estirpe. E na linha ascendente, fizemos também, quando não tem descendente, vai para os ascendentes. Fiz lá a linha paterna, a linha materna, depois avós maternos e avós paternos. Falei, inclusive, as exceções que nós temos, né? Que lá não existe direito de representação na linha ascendente, somente por cabeça, que está no artigo 1852 do Código Civil. Mas eu disse também que se não tiver o primeiro grau na linha reta, que são os pais, mas se tiver avós paternos e avós maternos, ele não vai ser dividido por representação e nem por cabeça, mas sim por partes iguais, ou seja, metade para cada lado, metade para cada linha, né? Eu vou falar aqui porque é aquela parte que eu ia falar da multiparentalidade, né? Eu parei por aqui, ó. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pai e tem mãe. Vou aproveitar e fazer um reprise, né? Rapidamente, ó. Homem morreu, não tem descendente, vai para quem? 50% para o pai, 50% para a mãe, por cabeça, não é? Ou chamado direito próprio, tá? Mas a mãe é pré-morta e tem avô e avó maternos, e o pai também, mas não é pré-morto, avô e avó paternos. A mãe é pré-morta, morreu em 2014 e esse autor de herança em 2015. Lembra que nós falamos, aula passada? Se não há representação na linha ascendente, o mais próximo exclui o mais remoto, significa que o 100% vai para o pai, o 100% para o pai. Tá? Lembra que todo mundo pensou que vai lá, 25, 25, aqui 50? Não, porque não há representação na linha ascendente, artigo 1852. Tá? Portanto, 100% vai para o pai. Aí até eu brinquei e falei que houve uma chacina, né? E morreu também o pai, em 2014, e a avó materna também é pré-morta, morreu em 2014. Uma chacina terrível que eu falei para vocês. Tá? Pai, mãe e avó materna. Sobraram quem lá em cima? Avô materno, avó e avô paternos. Ou seja, sobraram 3. A minha dedução é a seguinte, se não há representação na linha ascendente, vai por cabeça. 1/3, 1/3, 1/3. Falei que não era, lembra? Exceção da exceção, artigo 1836, parágrafo 2º do Código Civil, diz o seguinte, metade para cada linha, metade para a linha paterna e metade para a linha materna, metade para cada lado, meio a meio, tá? Paterno e materno, meio a meio. Só pagar o 100% ali, ó. Entenderam isso? Facinho, né? Mas lembra que eu estava dizendo que eu parei por aqui, ó? Falei isso, parei por aqui. E se houver mais um pai? Multiparentalidade, pai 1 e pai 2. E vamos supor que tem avô e avó paternos, 2 também. Lógico, se o mais próximo exclui o mais remoto, e tiver 3 pais e o pai 2 estiver vivo, o que vai acontecer? O 100% vem para cá, não é? O 100% vem para o pai 2. 100% pai 2, não é? Só relembrando, hein? Lembra da multiparentalidade? 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. Inclusive que eu convidei vocês a semana passada para Itu, né? No Parque Maeda, lá que nós fizemos o Congresso de Direito de Família, o Congresso Estadual de Direito de Família da OAB São Paulo. E a colega que é presidente lá de Itu é a Vivian Medina Guardia, que é o caso da multiparentalidade, o primeiro em São Paulo, né? Que tem 2 mães e um pai. E o menino estava lá, um filho dela, que o Gustavo, estava presente também, tem 22 anos, já vai ser, ainda não é advogado, mas já passou no exame da OAB, está terminando a faculdade esse ano. E ela conseguiu a multiparentalidade, a primeira aqui em São Paulo. Lembra que eu contei a história, acho, do caso lá de Itu, que a mãe morreu no parto e o menino acabou sobrevivendo, a criança, e o pai acabou criando esse menino, esse filho, durante 2 anos sozinho. Esse que ele conheceu, a Vivian, e acabou casando com ela, e ela, inclusive advogada, ela acabou criando esse menino durante 15 anos. Então, na verdade, ficou, quando entrou com a multiparentalidade, 17 anos ele tinha. Então, depois de 15 anos, ela falou assim, eu sou mãe também, e pediu a filiação socioafetiva
e ela pediu para que acrescentasse o nome dela na certidão de nascimento. Acrescentar, ela não pediu para tirar o nome da mãe biológica. Tá? Ela pediu para, inclusive, manter o nome da mãe biológica em razão de solidariedade, em razão até de homenagem a esta mãe que tinha morrido no parto. Ela não deixou de criar porque não quis, mas sim porque morreu. E aí o juiz acabou sendo legalista ao extremo, ou seja, a maioria da jurisprudência entendia que a socioafetividade sobrepõe a biológica, e acabou tirando o nome da mãe biológica e deixando o nome da mãe socioafetiva. Para ela já estava ótimo, ela conseguiu inserir o seu nome. Mas ela não ficou satisfeita e apelou e foi para o tribunal, e o tribunal mandou reverter e manter o nome da mãe biológica. Muito bacana, tanto é verdade que ela me mandou até a certidão de nascimento do Gustavo, como que ficou. Né? Nós tinha lá 3 pais e 6 avós. 6 avós. Foi um pouquinho difícil para colocar, tive que apertar um pouquinho lá, né? Porque tem uns espaços bem pequenininhos, e aí teve que estreitar um pouquinho até a letra lá. Mas tem lá um pai, e depois consta lá a mãe falecida, e consta ela, a Vivian, que é a mãe socioafetiva. E os avós, consta lá 2 por parte de pai, paternos, depois constam 4 por parte da avó materna, ou seja, da parte materna. 4 a 6 avós. Foi um negócio. Ela me mandou a certidão de nascimento, inclusive, para mostrar e até mostrar para os alunos como que ficou, como que é, e que é verdade isso, e que realmente, quando o juiz determina, o oficial do cartório tem que registrar. Não há o que se fazer. Tá? Então, hoje já tem muitos casos de multiparentalidade. Tá? E aí, por exemplo, ele tem esse pai 2, pai 1 e pai 2 e a mãe. O pai 2 está vivo, é 100% dele, fácil, né? Agora, vamos matá-lo, né? Ele vai morrer, né? A aluna falou, vai morrer. Estava com raiva ainda. Morreu. Morreu em 2014, se eu não me engano. Vai? 2014. Tudo pré-mortos, tá? Sobraram quem? Avós paternos, 2. Avós paternos, 1. E avô materno, por parte da mãe, não é? Como que fica isso aí? O artigo 1836 diz assim, havendo diversidade e igualdade em graus, divide-se pela metade. Igualdade em graus, todos. Como que eu vou dividir? Pela metade? O que eu faço? E agora, hein? Vou dar 2 sugestões para vocês. Não tem no Código Civil mesmo. Lógico, a multiparentalidade começou a surgir agora, e ainda as pessoas que foram reconhecidas multiparentais são pessoas menores, agora estão ficando maiores de idade. E até essas pessoas terem patrimônio e morrer primeiro que os pais, porque vai ter que morrer primeiro que os pais, né? Porque de cima para baixo é fácil, de baixo para cima que é difícil, ó, que não tem no código. De cima para baixo todos vão receber, acabou. Agora, de baixo para cima que não existe. Não está no Código Civil 2002, porque não existia. Eu vou dar 2 sugestões, que a gente vai parar para pensar, e eu falo assim, qual que é a melhor? Depende do cliente, eu falo. Depende do lado que você está. Tá? Se eu interpretar na própria acepção do termo, artigo 1836, parágrafo 2º, que diz lá, havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Portanto, partindo do pressuposto só tem 2 linhas, linha paterna e linha materna, ficaria como? Metade aqui e metade aqui. Olha só, a metade aqui será dividido por 4, e aqui só ficou para 1. Seria dessa forma, não é? Se nós interpretarmos do jeito que está escrito. Nós não temos 2 linhas só, paterna e materna? Mas, se nós interpretarmos um pouco mais profundamente, por exemplo, aí estão enxergando muito mais, hein? Né, que as pessoas. Vamos supor que a gente, partindo do pressuposto do histórico, do nosso histórico, qual é o nosso histórico? Que nós temos só 2 linhas de parentesco ascendente. Nós temos linha paterna e linha materna. Não existe outra linha. É linha paterna ou linha materna? Se existe linha paterna e linha materna e o legislador mandou dividir ao meio, significa o quê? Que é partes iguais. Partes iguais. Então, se eu partir desse pressuposto que só tinham 2 e depois colocaram metade, e partir do pressuposto que são partes iguais, aí não seria meia-meia, seria 1/3, 1/3, 1/3. Tá? Aí seria aqui, ó. Você viu que é tese, hein, isso aí, hein? Para fazer. Lá na frente, se for necessário. 1/3, 1/3, 1/3. Olha o problema, hein? Viram aí? Alguém já havia falado isso?
Acho que ninguém falou isso ainda, hein? Ninguém falou, porque não existe ainda, né? Não existe, mas vai começar a surgir os problemas. Então, eu falo, o advogado ele tem que olhar além da situação. Não precisa chegar e esperar acontecer. Né? Nós temos que prever, muitas vezes, o que pode acontecer. Né? Por isso que é o preventivo, que o advogado é muito preventivo. E hoje tem que se utilizar essa prevenção. Entenderam aí, ó, como ficou? A questão da multiparentalidade, que pode acontecer isso? E aí, por enquanto, a multiparentalidade são 3 pais, por enquanto, tá? Não vi ainda 4. 4, 5, 6, ainda daqui a pouco. Né? Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm limites. Né? E, às vezes, até a própria justiça acaba não tendo esse limite, que às vezes tem que impor. Né? Essa questão, tudo bem, já está superada, 3 está praticamente aí sanada a dúvida, e os tribunais estão reconhecendo, sim, os tribunais dos estados do Brasil estão reconhecendo. Tá? Bom, falamos então na linha ascendente, agora vamos fazer a sucessão pura do cônjuge sobrevivente. Sucessão pura do cônjuge sobrevivente. O que seria isso, sucessão pura do cônjuge sobrevivente? A sucessão pura, primeiro, tá? Depois a gente faz a concorrência, que é o pior. Tá? A sucessão pura é aquela que você vai verificar o que é meação e o que é sucessão. Muita gente confunde meação de sucessão. Meação é uma coisa, sucessão é outra. Hein? Quantas pessoas confundem meação e sucessão? Tá? Fora os que falam, tem meiação? Meia? Meiação? Meiação? É meiação, não é meia ação. E ainda escreve meia ação, né? Separado. É complicado. Uns escrevem hall de testemunha, hall, já viu? Hall de testemunha, H-L-L, hall de testemunha. Não é fácil, viu? Bom, uma vez escreveram, isso aí faz muito tempo, né? Escreveram numa prova, escreveram assim, ó. Faz tempo na turma de graduação, sequiço. Sequiço. Eu chamei o aluno e falei, o que está escrito aqui? O que significa isso? Ele, ô professor, você não sabe? Você não sabe? Eu, não estou entendendo o que é isso. Ô professor, você não sabe mesmo? Não, o que é? Não sabe mesmo? Lógico que não, estou te perguntando. Ô professor, é sexo, é sexo. Eu falei, ah tá, só faltou o acento, né? Se vocês colocaram o acento, aí estava certo, né? Como eu vou descobrir que é sexo aí? Bom, imagine se ele faz do jeito que escreve. Essa é a beleza, né? A beleza. Então, meação de sucessão. Vamos lá ver a diferença de meação e sucessão, tá? E a importância, né, de você fazer essa diferenciação na prática, hein? Na prática. Vamos lá. Homem e mulher casados. Homem e mulher casados. Para variar, quem morreu? Quem? Homem. Homem morre sempre primeiro, tá? Homem morreu. Morreu, não tem descendente. Também não tem ascendente. Vai para quem? Se não tem descendente e descendente, vai tudo para o cônjuge. Mas se eu falei que são casados, eu primeiro preciso saber o quê? Se eles são casados. Regime de bens. Regime de bens. Então vamos colocar aqui que o regime é da comunhão universal de bens. O regime é o da comunhão universal de bens. Comunhão universal, a regra é que comunica tudo. Lembra que nós vimos lá atrás? Comunica tudo. Portanto, 50% já é dela por meação. Meação, não é redundância 50% meação, tá? Por que meação? Porque meação é direito adquirido dela. Já era dela, não foi transmitido nada para ela. Já era dela, hein? Por isso que não existe, hein? Já estou até adiantando o que eu vou falar depois lá na frente. Por isso que não existe renúncia da meação. Como que ela vai renunciar a uma coisa que já é dela? Ah, vou renunciar à minha meação. Não existe. É dela. Como que ela renuncia a uma coisa que é dela? Ela pode doar, ela pode ceder, tá? Mas nunca renunciar. A meação, não. Só a sucessão, que é uma expectativa e direito, tá? Então, aí não existe renúncia à meação, tá? E também não existe sonegação de meação, né? A meeira sonegou. Ah, então ela vai perder o direito sobre o bem sonegado. Errado, a parte dela não perde, é dela, é dela. Só perde aquele que sonegou, que teria expectativa de direito daquele bem. Aí a sanção é não ter direito ao patrimônio na sonegação. Que aí nós vamos lá no finalzinho, hein, lá para quase novembro, final de novembro para dezembro, hein? Sonegação, colação, toda essa parte, hein? Que é complicado e muita gente não sabe. Até você vê alguns julgados do Tribunal de Justiça,
do STJ não falam muita coisa com coisa, viu? Passa um pano, é assim, pronto, acabou. E joga o artigo lá. Tá? Não explicam direito. Se 50% é dela de meação, os 50% é dele aqui, não é? Se é comunhão universal, é meio a meio, tá? 50% é dele. Mas ele morreu, não tem descendente e descendente, vai para quem? Para ela. Os 50% vai para ela por sucessão. Olha a diferença. Por que sucessão? Porque foi transmitido em razão da ordem de vocação. Não tem descendente e descendente, vai tudo para o cônjuge. Ô, professor, por que o senhor separou, então, 50% de meação e 50% de sucessão, se o 100% vai ser dela? Primeira coisa mais importante, qual que é? ITCM. Imposto de transmissão causa mortes. Eu só pago imposto de transmissão causa mortes sobre 50%, porque os outros 50% já era dela. Tanto é verdade que muita gente acaba errando isso, sabe onde? No posto fiscal eletrônico, na hora de fazer aquela declaração eletrônica dos bens. E a pessoa, normalmente, advogado, né? Ele acaba colocando 100%. Se é comunhão universal, não é 100, é só 50%. Está pagando o dobro, hein? Está pagando o dobro. E o sistema da Receita, o sistema da Fazenda do Estado, ele só erra para maior, tá? Para menor não é, para menor para Fazenda não. Para maior ele erra e deixa passar. Você faz errado assim, ele fica quietinho. Passa. Faz até um barulhinho, faz o site da Fazenda. Passa. Assim, desse jeito. Agora, erra para menor para você ver. O sistema não fecha, trava, apita, pé, não fecha o sistema. Tá errado, tá recolhendo menos, sabe? Agora, para mais, ele passa, faz até um barulhinho. Faz assim. Bom, para errar para mais, sempre é assim na Fazenda do Estado, tá? E acaba tendo problema. Muita gente recolhe a mais, 50% a mais, que é 4% sobre o patrimônio, né? Somente aqui é os 50% e recolhe sobre o 100%. Recolheu o dobro, e aí, para ter direito a esse dinheiro de volta, hein, nem sempre consegue administrativamente. Hein? Alguns dão sorte, conseguem, o valor se é baixo também consegue, mas se for um pouquinho mais alto, já não consegue, vai ter que entrar com uma ação, hein? Uma ação. Bom, entenderam aqui, então? Ó, vamos colocar outro regime para vocês verem a diferença melhor ainda. Ó. Homem e mulher. Homem morreu, não tem descendente, também não tem ascendente. Mas vamos colocar que o regime é da separação absoluta de bens. Regime da separação absoluta, total de bens, tá? Lembra a separação total? Aquela que não comunica nada. Portanto, essa mulher aqui tem direito à meação? Não. 0% de meação, não tem meação. Porque o regime da separação total. Dele ela não tem nada. Portanto, o 100% aqui é dele, não é? É dele. Mas ele morreu, não tem descendente nem ascendente, vai para quem? Para o cônjuge. Se não tem descendente, vai para o cônjuge. 100% vai para o cônjuge sobrevivente por sucessão. Vai pagar ITCM sobre o 100%. Vai pagar imposto de transmissão causa morte sobre o 100%. Paga, né? Recebeu tudo de graça, ó. Até de graça, ó. Até para cobrar honorários é mais fácil para cobrar honorários dessa pessoa, né? Ela paga com gosto ainda, porque está recebendo de grátis, né? Agora, de meeira cobrar não é fácil, hein? Meeira fala, isso foi sacrifício ter tudo isso, foi sacrifício ter esse patrimônio. Outro não, está recebendo de bandeja, né? Então é muito mais fácil a cobrança aí. Mas muita gente confunde, hein? Toma cuidado aí na separação total de bens. Agora, qual que é a diferença de meação e de sucessão, hein? Qual que é a diferença de meação e sucessão? Por que nesse primeiro caso ela teve direito a 50% de meação? Por quê, hein? No primeiro caso, teve direito a 50% de meação. Por causa do regime de bens, que é a comunhão universal. E por que ela teve direito a 50% de sucessão? Porque não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge. Então, foi em razão da ordem de vocação hereditária. Olha no outro segundo caso. Por que nesse segundo caso ela não teve direito a nada de meação? Por causa do regime de bens. E por que ela teve direito a 100% de sucessão? Por causa da ordem de vocação hereditária. Não tem descendente e descendente, vai tudo para o cônjuge sobrevivente. Então, para vocês gravarem, meação importa no regime de bens. Meação importa no regime de bens. E primeiro que você tem que olhar é se tem meação, tá? Numa sucessão. E sucessão? Importa na ordem de vocação. Não tem descendente e descendente, vai tudo para o cônjuge sobrevivente, tá?
Então, essa é a diferença. Agora, eu não vou fazer comunhão parcial, mas eu vou explicar aqui. Ó. A comunhão parcial pode ter os dois. Porque no regime da comunhão parcial de bens, tem os bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Então, vamos fazer nos bens que se comunicam na comunhão parcial de bens. É como se fosse comunhão universal. Lembra? Nos bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, tem direito a meação. Na comunhão parcial, não é? Portanto, se tem meação, 50 de meação, e os outros 50 de sucessão. Fácil. E no regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes são considerados bens particulares. Portanto, é como se fosse separação total, chamada separação absoluta, não é? Por quê? Ela tem meação no regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes por herança, tem meação? Não, zero de meação. O 100% é dele, mas ele morreu, vai para quem? Para ela. O 100% vem por sucessão, porque era tudo particular, tá? Então, na comunhão parcial pode ter os dois, ó, tanto comunhão universal como separação absoluta. Nos bens comuns é como se fosse aqui. Nos bens particulares da comunhão parcial é como se fosse esse, tá? Facinho, hein? Vamos começar o difícil agora. Agora é o difícil, hein? Quando que o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes? Essa aula é a mais importante. Não, tem a outra que é de união estável, que também é difícil. A concorrência da união estável. Mas aqui já vai começando por aqui a dificuldade. Quando que o cônjuge sobrevivente ele concorre com os descendentes do decujus? Artigo 1829, inciso 1. Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil diz assim. Olha, na verdade não é tão complicado. É que a própria escrita é ruim, é péssima, tá? Já para entender. A escrita já é ruim. E aí ficou mais complicado ainda, tá? Olha só o que diz o 1829, inciso 1. O cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes. O cônjuge sobrevivente, o superstite, concorre com os descendentes do decujus. Está falando concorre, está afirmando concorre. Vírgula, salvo. Salvo, não concorre mais. Concorre, está afirmando, vírgula, salvo. Concorre, vírgula, salvo. Concorre, não concorre. Concorre, não concorre. Concorre, não concorre não, tá? Concorre, não concorre não, tá? Tá assim, o legislador. Né? Tá parecendo igual antigamente, que os advogados faziam aquela petição por máquina datilografar, né? E quando errava, ele colocava o quê? Vírgula, digo, para não fazer tudo de novo, né? Porque errava na última linha. Depois está escrita toda a petição. Digo e pronto, consertava. Tá? Ou Radex, lembra? Radex, voltava lá e apertava aquele... Né? Tinha um branquinho, mas era tipo um adesivo, né? Bom, olha só, ele concorre, porém, salvo. Salvo é porém, tá? Concorre, salvo, se casados no regime da comunhão universal de bens, está escrito aí. Se casados no regime da separação obrigatória de bens, e se casados no regime da comunhão parcial de bens, e o de cujos não deixou bens particulares. Significa que nesses três regimes não concorre. Engraçado que ele fala que concorre, vírgula salvo, salvo não concorre. Tá? E quanta gente no início do Código Civil 2002 colocava que esses regimes concorriam, e faziam na prática, e homologavam até. Mas estava errado, porque falava salvo. Concorre, salvo nesse regime. Nesses regimes não concorre. Então, para gravar, eu vou deixar aqui fazer duas tabelinhas, quando concorre e não concorre, tá? E aí vai ficar fácil para vocês aí, ó. Fica facinho, ó. Coloque aí, quando o cônjuge sobrevivente não concorre, tá? Não concorre com os descendentes. Quando que o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes? Está escrito lá, se casados, no regime da comunhão universal de bens, que é através de pacto antinupcial, não é isso? Se casados no regime da separação obrigatória de bens, que é aquela que é por imposição da lei, não tem pacto por imposição da lei. O que mais está escrito aí? Comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou ou não houver deixado bens particulares.
Comunhão parcial de bens e de cujos não deixou bens particulares. Também o legislador quis falar bonito, né? Comunhão parcial de bens e de cujos não deixou bens particulares. Se ele não deixou bens particulares, o regime era da comunhão parcial de bens, ele deixou o quê? Se o regime é da comunhão parcial de bens, ele não deixou bens particulares, deixou o quê? Tem que ter deixado, tá? Tem que falar assim, não deixou nada. Não, tem que ter deixado. Porque eu estou falando em sucessão. Tem que ter deixado, estou falando em sucessão, tá? Por isso que eu sempre falo para os alunos. Para nós, advogados, é o que importa o morto rico. Morto rico. Morto rico vai no velório, dá cartão para a viúva, cartão, chorando, dá cartão, telefone, tudo, tá? Carrega o caixão, carrega. Manda coroa de flores, coroa, e na coroa escreve advogado, advogado. Embaixo coloca prazo 60 dias, para não perder o prazo, tá? Telefone não, telefone é falta de ética, dá cartão. Pronto. Agora, morto pobre, não tem nada. Sai de fininho, tá? E ainda vem a viúva. Aí, doutor, tem direito à pensão de INAMPS, INSS? Ô, senhora, aqui é lugar de falar isso? Respeita o seu marido. Ô, agora, vai no escritório. INAMPS, INSS, o quê? São por morte, né? Quando tem patrimônio, precisa ter, sim, aí, inventário. Para sucessão tem que ter bens, se não tem bens, não adianta nada, tá? Não vai ter sucessão, não vai ter inventário para fazer. Bom, comunhão parcial de bens, o de cujos não deixou bens particulares, significa o quê? Se que deixou somente bens comuns. Se não deixou particulares, deixou bens comuns. Veja que nós estamos interpretando. O legislador não escreveu, na verdade, isso, né? Não escreveu, tá? Então vamos fazer um por um aqui, ó. Fazer um por um. Comunhão universal. Olha aqui o desenho aqui, está até aqui. Comunhão universal. Só que aqui ele deixou filhos, ó. Comunhão universal de bens. Homem e mulher casados na comunhão universal. Filho 1 e filho 2. Para variar, quem morreu primeiro? Quem? Homem. Homem morre sempre primeiro. Sabe por quê, né? É o que mais trabalha, coitado. Mais trabalha. A mulher só fica no shopping comprando bolsa, sapato. E bota, que não é fácil. Ainda bem que não teve inverno esse ano, né? Mas faz um friozinho. Precisa de bota, friozinho. 25 graus, friozinho, né? Bom. Homem morreu. Esta mulher tem direito à meação? Tem. 50% é dela de meação. Se os 50 é dela, os outros 50 é dele, não é? Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos, descendentes. E ela concorre com os filhos? Concorre ou não concorre? Concorre ou não concorre? Comunhão universal, não concorre. Portanto, 25% para o filho 1 e 25% para o filho 2. E aqui, 0. Já dá para perceber, né? Por que ela não teve direito à sucessão, à concorrência, né? Deu para perceber, né? Por quê? Porque ela já está garantida com meação. Essa foi a intenção do legislador mesmo, tá? Já está garantida com meação, para que vai concorrer na sucessão? Tá? Vamos fazer a separação obrigatória. Na separação obrigatória, vou colocar aqui, ó, outro exemplo. Na obrigatória, aquela que é por imposição da lei, por exemplo, em razão da idade. Vou colocar aqui separação obrigatória em razão da idade, tá? 1641, inciso 2. Separação obrigatória. Não tem impacto essa, hein? Essa é a imposição da lei, tá? Dois filhos. Filho 1 e filho 2. Dois filhos, filho 1 e filho 2. Para variar, antes, em razão da idade, tá? Que esse caso é a separação obrigatória. Ele, 96 anos, tá? Ela, é 19 anos, tá? Não é tão nova assim não, tá? Tem 19 já, tem 19. Bom, quem morreu primeiro? Quem? Homem, lógico que é homem. Morreu primeiro. Misturava, ó, 2 filhos, hein? Teve 2 filhos com ela. Ela colocava Viagra no suco, sabe? E uma caixa no suco, ó.
Ele tomava e ficava doido. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo. 2 filhos. Tanto é que morreu depois, né? Morreu. Vamos supor que ele tinha bens adquiridos antes e depois. Os bens adquiridos antes, ela tem meação? Essa jovenzinha aqui tem meação? Não, 0% de meação. 0 de meação. Portanto, 100% é dele aqui, não é? Mas ele morreu, vai para quem esses bens antes? Para os filhos. E ela concorre com os filhos? Concorre ou não com os filhos? Concorre? Separação obrigatória? Não concorre. Está aqui, ó, não concorre. Não concorre. Portanto, 100%, 50% filho 1, 50% filho 2 aqui, 0%. Tá? E nos adquiridos na constância, depois, a título oneroso, ela tem meação nos depois aqui? Ela tem meação? Hã? Tem ou não? Separação obrigatória, tem meação ou não tem? Súmula 377 do STF, tem, ó. Quanta gente esquece isso, ó. Os bens adquiridos na constância, saiu um julgado ontem, da STJ, anteontem foi, do STJ, falando, ele não equiparou a união estável ao casamento, tá? Porque ele falou que na união estável seria o regime dele legal, que era mais de 60 anos naquela época, que eles tinham vivido em união estável. E aí, mesmo que se fosse por imposição da lei, é obrigatória, não seguiria a súmula 377 do STF, porque a súmula 377 do STF diz assim, que no regime da separação obrigatória, tem direito à meação nos bens adquiridos na constância, a título oneroso, na constância do casamento, falou. Não falou da união estável. Então, você fala que a união estável não seria igual aí. E aí deu esforço comum. Para ter direito, tinha que provar o esforço comum àqueles idosos que ficaram em união estável. Tá? Não foi muito nítido esse julgado, não. Tá? Não dá para ver que foi um negócio consistente. Que você fala, puxa, que julgado bacana, é isso aí mesmo. Não, está meio enrolado ali, tá? Mas deram aí meio... É que conforme, acho que a situação real, eles julgaram a forma que acharam justo. Mas arrumaram na legislação alguma coisinha, é só assim mesmo, tá? Então, a súmula 377 do STF, conforme a STJ que julgou há uns 2 dias atrás, só para o casamento, e não para a união estável. Ou seja, vai ter direito à meação no casamento, tá? Casamento. Esta é a súmula 377 do STF, hein? Falando que dá direito, sim, ó. Súmula 377 do STF. Mas é lógico que estava escrito casamento. Ó, é só lembrar do histórico. Lembra do histórico da multiparentalidade que eu falei ali também? Só lembrar do histórico. A súmula 377 é anterior à Constituição de 88. Se é anterior à Constituição de 88, não existia união estável. Não existia união estável. Como que ele vai querer equiparar daquela época para cá? Hã? Então, hoje, se a gente for observar, teria que ter equiparação, muitas coisas, à união estável com o casamento. Hã? Os direitos não teriam que ser iguais, para não ter prejuízo àquelas pessoas que vivem em união estável? Mas vocês vão ver que sucessão também não é, viu? Tudo diferente, hein? Tudo diferente. Bom, nos bens depois, portanto, ela ficou com 50 de meação, portanto, os outros 50 é dele, não é? É dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. Para os filhos. E ela concorre? Não, obrigatória não concorre. Então fica 25, 25 aqui, 0 aqui. Essa seria a separação obrigatória aqui, tá? Separação obrigatória. Fazer a comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares. Comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares, hein? Ou seja, deixou bens comuns. Só vou trocar aqui, ó. Assim, ó. Ao invés de comunhão universal, comunhão parcial de bens, ó. Comunhão parcial de bens. E o de cujos deixou somente bens comuns. Bens comuns. Se ele deixou somente bens comuns, ela tem direito a 50% de meação. 50 já é dela por meação. Se os 50 é dela, os outros 50 é dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. 25, 25. E aqui ela concorre? Não concorre. Porque está falando comunhão parcial de bens nos bens comuns, não concorre. Fácil, né? Esse não alterou nada perante o código anterior, que era o de 16.
Agora que vai mudar. Estão preparados, hein? Estão preparados ou não? Então, vamos lá. Quando que o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes? Quando que o cônjuge sobrevivente ele concorre com os descendentes? Então, vou fazer outra tabelinha aqui, para vocês gravarem, para ficar fácil. Ó. Quando o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decujus, tá? Quando que concorre com os descendentes do decujus? O legislador não falou quando que concorre. O legislador não falou quando que concorre. Ele falou o seguinte, no artigo 1829, inciso 1, ele falou o seguinte: o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes, está vendo? Concorre, vírgula, salvo se casados na comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens e decujus, não deixou bens particulares. Nesses três não concorre. Ele não deixou. Portanto, o legislador deixou nós fazermos pelo método dedutivo, por dedução. Portanto, nós temos que voltar para aquela matéria gostosa, dinâmica, que vocês tiveram no primeiro ano de faculdade, lembra? IED, Introdução ao Estudo de Direito, era boa a matéria, não é? Ninguém dormia, ficava atento, né? Igual hoje, né? Tem gente que está assim, né? É que está muito calor, né? Muito calor. Bom, se nesses regimes não concorre, nos demais, concorre, por dedução. Por dedução, tá? Se nesses não concorre, nos demais concorre, olha só. Quais são os demais? Quais os regimes que estão faltando? Qual é? Primeiro, separação absoluta de bens, ou chamada separação total, ou chamada separação convencional. É aquela que é por pacto antenupcial. Mais um. Se casados, o regime da participação final nos aquestos, que também é por pacto antinupcial. Por fim, tem mais um, qual que é? Que está faltando? Comunhão parcial de bens e o decujus. Se aqui ele não deixou, aqui ele deixou bens particulares. Aqui ele deixou bens particulares. Deixou bens particulares. Nesses três concorre. Então, vamos fazer aqui. Nesses três concorrem. Vou fazer separação total primeiro. Na verdade, só vai dar para falar separação total, hein? Porque aí nós temos cálculos, hein? No cálculo, todo mundo fica... advogado, então, em cálculo é complicado, hein? Lembra a fração? Lembra disso? Fração, 1/3, 1/4, 2/6, lembra? Lembra disso? 1/12, 1/20. Tá lembrado? Agora começa então a tortura, né? Aqui, ó. Homem e mulher, casados na separação absoluta de bens, aquela que é por pacto antinupcial. 2 filhos, filho 1 e filho 2. Para variar, quem morreu primeiro? Quem? Quem morreu primeiro? Work. Work morreu primeiro, Work. Sabe por que Work? Porque marido e mulher é igual workshop. Marido work, mulher shop. Aqui, ó. Homem, work morreu, Work. Tá vendo? Work morreu. Ela tem meiação? Tem meiação? Não, 0% de meiação. 0 de meiação, tá? Não tem meiação. O 100% é dele, não é? Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre ou não concorre? Hã? Concorre ou não concorre? Pela nossa tabela, concorre aqui, ó. Em que partes? Concorre. Em que partes? Concorre em partes iguais e por cabeça.
Concorrem partes iguais por cabeça, artigo 1832, primeira parte. 1832, primeira parte. Partes iguais por cabeça. Quanto vai dar isso? 33,3, 33,3, 33,3. Sempre quando der quebrado, aqui ó, 33,3, coloca assim, 1/3, 1/3, 1/3. Na prática tem que colocar assim, 33,3% ou 1/3 parte. Por que isso? Porque na prática, o juiz ele homologa, bonitinho, 33,3. Na hora que você vai extrair o formal de partilha e vai levar a registro, no registro de imóveis, o registrador, ele devolve falando, cadê o 0,01? E aí você vai ter que fazer a retificação e fazer, inclusive, a retificação e aditamento no formal de partilha. E o cliente vai te procurar depois de 1 ano, porque ele já pagou advogado, pagou ITCM, ele não tem dinheiro, ele não foi registrar, porque ele não tem dinheiro. Ele vai registrar na hora que vai vender o imóvel. Depois de 1 ano ele consegue vender o imóvel, vai registrar logo. E não deu para registrar e volta lá para você. Puxa, 1 ano depois, se for processo físico, vai ter que desarquivar. Vai demorar mais 1 ano para desarquivar. Ele perdeu a venda, ele vai te matar. Ele vai te matar. Ó, é 1/3, 1/3, coloca 33,3 ou 1/3, 1/3, 1/3. Se você colocar infração, fechou. 1/3, 1/3, 1/3 é 1 inteiro, acabou. Tá? Então, sempre eu faço isso. Já coloco infração e coloco em porcentagem, os dois. Mesmo que dê redondo, faz assim, para não dar problema lá na frente. Tá? Que sempre dá problema, hein? Lá na frente o registrador ele manda voltar. Bom, esse é o 1832, primeira parte. Primeira parte. Olha o artigo 1832, segunda parte. O artigo 1832, segunda parte, diz assim, ó. Eu costumo brincar de qual é a música, porque eu dou 3 notas musicais para você acertar o que está escrito aí. Primeira nota musical. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Tec, 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 pé, né? Segunda nota. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Conseguiram agora? Pé de novo, né? Devia ter pedido 7 notas, né? Só foi 3, ó. Que deu, ó. Terceira e última chance. Fazendo mímica, hein? Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Pablo, qual é a música? Lembra do Pablo? Lembra, né? Ellen, qual é a música? Lembra da Ellen? E agora, hein? Não conseguiram ainda? Agora é para descobrir a terceira já. Vou falar com as minhas palavras. Ó. O código diz assim, se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Com as minhas palavras, se o cônjuge sobrevivente concorrer com seus próprios filhos, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Bom, com seus próprios filhos. Ou seja, ascendente dos herdeiros é pai ou mãe, que está concorrendo. Mas no mínimo 1/4 parte. Para ter direito a, no mínimo, 1/4 parte, quantos filhos tem que ter? Quantos filhos tem que ter? Para ter no mínimo 1/4 parte? 2. 2 é 1/3. 1/3 é mais que 1/4, hein? 1/3 é mais que 1/4. Cuidado, fração é o inverso, hein? Não vai fazer igual um advogado criminalista que pediu benefício da pena do seu cliente em 1/6 parte. E o juiz deu 1/3. Aí ele, inconformado, recorreu. Que era 1/6, 1/6, 1/6. Vai morrer depois, né? Vai ficar o dobro na cadeia. Tá? Fração inverso, hein? Cuidado, hein? Quantos filhos tem que ter? 3, com mais ela é 1/4. 1/4 é 1/4. Não. É no mínimo 1/4 parte. Quanto tem que ter? 4 ou mais filhos. Tem que ter 4 ou mais. Tá? Para ter direito a, no mínimo 1/4 parte, é 4 ou mais. Porque 1/4 é 1/4 mesmo, tá? 4 ou mais filhos. Vou colocar aqui, ó. 4 ou mais filhos. Olha lá. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4 com ela, 5. Olha só. 4 filhos com ela, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu dividir em partes iguais, vai dar quanto? 1/5. 1/5 é menos que 1/4. Ou é mais? 1/5 é menos que 1/4. Portanto, para ela, o 1832, segunda parte, assegura 1/4 parte ou 25%. 1/4 parte ou 25% já é
dela. O restante, 3/4, ou 75%, divide por 4. 3/4 ou 75% dividido por 4. Aí eu pergunto, quanto que dá 3/4 dividido por 4? Quanto que dá 3/4 dividido por 4? Ô, professor, fiz direito, fiz matemática, né? Falei que o negócio ia complicar. 3/4 dividido por 4, lembra isso? Inverte a segunda e multiplica. Lembra da regrinha? Regrinha básica? Quer que eu faça passo a passo? Então, vou fazer passo a passo. 3/4 dividido por 4. 3/4 vezes, inverte a segunda e multiplica aqui, ó. Mesmo quarto, não é isso? Vai dar 3/16. 3 vezes 1, 3, 4, 4, 16. Ou, isso vai dar quanto? 18,75%. 3/16 ou 18,75% para cada filho. E ela ficou com 25%. Pô, professor, isso é bom mesmo, hein? Não, os exemplos são sempre os mesmos, tá? Entenderam aí? Entenderam ou não? Começa a complicar agora, né? Será que vocês vão conseguir fazer isso? Se eu der um probleminha para vocês fazerem? Consegue fazer? Vai fazer, não vai? Bom, vou complicar um pouquinho mais, que já está na hora para terminar. Esse homem aqui tem um filho 5. Esse homem tem um filho 5, só dele não, com outra mulher, tá? Eu falei, hermafrodita esse não, com outra mulher, tá? Filho 5 com outra mulher, ex-mulher, ex-amante, sei lá com quem que era. 1, 2, 3, 4 com ela, com ele, 5. E ela, 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5 com ela, 6. Se eu dividir em partes iguais, vai dar quanto? 1/6. 1/6 é menos que 1/4. Portanto, para ela está garantida no mínimo 1/4 parte. Tá? Não, o que eu falei? Se concorrer com seus próprios filhos. Tem um filho que não é dela. O filho que ela está concorrendo ali não é dela, é só dele. Portanto, ela perdeu o benefício de, no mínimo, 1/4 parte. Perdeu o benefício de, no mínimo, 1/4 parte. Portanto, aqui é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6 para ela. Vai chamar de bastardinho pro resto da vida, né? Aquele ali. Perdeu 25% por causa disso. É justo? Acho que sim. Porque quem vai morrer agora primeiro? Provavelmente ela. Ela morrendo, esse 1/6 vai para esses filhos. E aqui fica chupando o dedo. Por quê? Se ela tirasse os 25, inclusive dele, ficaria aqui. E ela morrendo os 25 seria para esse. Esse ficaria mais prejudicado ainda. É mais justo. Esta é a posição, acho que doutrinária majoritária, tá? Lógico que existe o inverso também. Falando que teria que ter no mínimo 1/4 parte. E tem outra parte doutrinária que diz o seguinte, que dentro desses 5/6, ela teria direito a no mínimo 1/4 parte. Dentro de 5/6, tá? Dentro de 5/6, dividiria 1/4 parte para ela, sem tirar o dele aqui. Sem tirar o dele. Fica mais complicado para fazer cálculo, né? Muito mais complicado. Bom, pessoal, eu parei então aqui, ó, quando concorrem no regime da separação total ou chamada absoluta de bens. Ficou faltando participação final, que é igual aqui, mas o mais importante é a comunhão parcial, que é o que mais tem, tá? É o que mais tem. Ficou faltando essa parte aqui, para nós deixarmos, então, para na próxima quarta-feira, vamos falar desta concorrência, e depois, quando concorre com os ascendentes ainda, hein? Os ascendentes. Se der, fazemos os colaterais. Pessoal, obrigado, até a próxima quarta.